30 de março de 2010. Policiais entram no quarto de Paulette Gebara Farah pela última vez. O corpo da menina de 4 anos está dobrado entre o colchão e a cabeceira de sua própria cama. O mesmo quarto havia sido revistado dezenas de vezes em 9 dias. Alberto Basbás Sacal, procurador-geral do Estado do México, convoca uma coletiva de imprensa horas depois. Ele confirma o que parecia impossível. Paulette estava ali o tempo todo. Paulette Gebara Farah tinha 4 anos. Filha de Maurício Gebara Arrumada e Lisete Farah Mendoza, morava em uma mansão no condomínio Lomas del Pinar, em Huixquilucan. Tinha paralisia cerebral leve e dificuldade para se locomover. Na noite de 21 de março de 2010, Lisete colocou Paulette para dormir. A babá Érica Casimiro e a empregada Maria del Carmen Chavarria também estavam na casa. Maurício Gebara dormia em outro quarto. Na manhã de 22 de março, Lisete Farah entra no quarto da filha. A cama está vazia. Paulette não está em nenhum cômodo da mansão. A família aciona a polícia às 7h40 da manhã. A polícia do Estado do México inicia buscas imediatas. A mansão é revistada. O condomínio é vasculhado. Não há sinal de arrombamento nem de entrada forçada. O caso domina a televisão mexicana em horas. Emissoras exibem a foto de Paulette em loop. Voluntários, jornalistas e câmeras se concentram em Huixquilucan. O México inteiro acompanha a busca por 9 dias. Uma criança com mobilidade reduzida desaparece de dentro de uma mansão vigiada, sem nenhum rastro de invasão. 9 dias depois, o corpo está na própria cama, em um quarto revistado repetidamente. A pergunta que o México inteiro começa a fazer é a mesma. Como isso foi possível? Na manhã de 23 de março de 2010, Lisete Farah aparece diante das câmeras de televisão pela primeira vez. Ela está sentada ao lado da cama vazia de Paulette. Sua voz é firme. Não há lágrimas. Durante a entrevista, um repórter pergunta se Paulette poderia ter saído sozinha. Lisete responde sem hesitar. Ela não consegue se mover sozinha. A afirmação é precisa. É também a única versão que exclui uma fuga. Maurício Gebara aparece ao lado da esposa em uma segunda entrevista. Ele usa óculos escuros dentro de casa. Fala pouco. Quando fala, confirma o que Lisete já disse. Nos dias seguintes, centenas de voluntários percorrem ruas e parques da cidade do México. Equipes de busca chegam a cobrir o município de Huixquilucan. O nome de Paulette está em cartazes por toda a região metropolitana. Enquanto as buscas acontecem do lado de fora, o corpo de Paulette está dentro da mansão. Está no colchão da própria cama da menina, coberto pela roupa de cama. A polícia havia vasculhado o quarto no primeiro dia. A babá, Érica Casimiro, é uma das primeiras funcionárias a ser interrogada. Ela tinha 21 anos e trabalhava na casa há poucos meses. Nas primeiras declarações, diz que não ouviu nada na noite de 21 para 22 de março. Investigadores comparam as declarações de Érica com as da Maria del Carmen Chavarria. Os relatos divergem sobre um detalhe. Quem foi o último a entrar no quarto de Paulette naquela noite? Nenhuma das duas mantém a mesma versão no segundo depoimento. Maria del Carmen Chavarria trabalhava na casa há mais de 2 anos. Nas perguntas sobre a rotina da família, ela hesita antes de responder. Os investigadores anotam as pausas. Lisete concede uma terceira entrevista ao canal Televisa em 25 de março. Desta vez, fala sobre Paulette com detalhes clínicos, lista as limitações físicas da filha, cita os medicamentos, descreve a cadeira de rodas. Não menciona o que a menina gostava de fazer. Vizinhos e conhecidos da família começam a falar com a imprensa de forma anônima. Relatam que Lisete raramente demonstrava afeto físico por Paulette em público. Uma fonte descreve a relação entre mãe e filha como distante. Funcionárias da casa revelam aos investigadores que Lisete brigava com frequência com Paulette. As discussões eram sobre comportamento. Em pelo menos uma ocasião, a situação envolveu gritos audíveis para o restante da casa. Em 28 de março, Alberto Basbás realiza nova coletiva. Afirma que as investigações continuam. Não há suspeitos formais. Ao fundo, Lisete aparece em uma transmissão ao vivo pedindo informações sobre a filha. O caso já tem 9 dias. Moradores do condomínio Hacienda de Las Palmas relatam à imprensa que gritos eram ouvidos com frequência vindo da mansão dos Gebara. Pelo menos 3 vizinhos confirmam o padrão às autoridades.
Vizinhos descrevem que Lisete frequentemente gritava com Paulette no jardim. Um deles afirma ter visto a menina chorar do lado de fora da casa sem nenhum adulto por perto. Em 30 de março de 2010, investigadores retornam à mansão para uma nova busca. Desta vez, concentram a atenção no quarto de Paulette. Durante a nova busca, policiais percebem algo diferente na cama de Paulette. Ao moverem o colchão, encontram o corpo da menina. O corpo de Paulette estava debaixo do colchão da própria cama. O quarto havia sido inspecionado pelos menos uma vez antes. Nenhum investigador havia verificado sob o colchão nas buscas anteriores. A notícia chega a Maurício Guebara por telefone. Minutos depois, Lisete Fará é informada pelos investigadores dentro da própria mansão. Alberto Basbás convoca a coletiva de imprensa naquela mesma tarde. Anuncia a descoberta do corpo e confirma que Paulette estava no quarto desde o início das buscas. O Instituto de Ciências Forenses do Estado do México recebe o corpo de Paulette no dia 30 de março. A autópsia começa horas depois. O laudo pericial conclui que Paulette morreu por asfixia mecânica. O relatório indica compressão no pescoço e no tórax. A morte não foi acidental. Os peritos determinam que Paulette morreu na madrugada de 22 de março, horas após Lisete afirmar tê-la visto dormindo na cama. O intervalo entre a morte e a descoberta é de 8 dias. Investigadores submetem Lisete a novo interrogatório formal. Ela mantém a versão de que encontrou a cama vazia na manhã de 22 de março. A data da morte contradiz diretamente esse relato. Érica Casimiro e Maria del Carmen Chavarria são reconvocadas para novos depoimentos. Ambas confirmam que Lisete era a última pessoa com Paulette antes de cada noite. Nenhuma outra presença é identificada no quarto naquela madrugada. Em abril de 2010, a Procuradoria do Estado do México divulga a conclusão oficial do caso. A morte de Paulette Guebara Fará é classificada como acidente. Segundo os promotores, a menina ficou presa entre o colchão e a cabeceira da cama e morreu por asfixia não intencional. A decisão provoca reação imediata em todo o México. Manifestantes se reúnem em frente à Procuradoria em Toluca. Grupos de direitos da criança exigem uma investigação independente. Jornalistas e juristas questionam publicamente como um acidente poderia passar despercebido por 9 dias dentro da própria residência. Especialistas forenses independentes apontam 3 falhas centrais na investigação. Primeiro, a cama de Paulette foi revistada múltiplas vezes antes do corpo ser encontrado. Segundo, o laudo indicou asfixia, não trauma acidental por compressão. Terceiro, a cronologia das últimas horas de Paulette nunca foi completamente esclarecida. Nenhuma pessoa é indiciada pelo caso Paulette. Lisete Fará Mendoza não é presa, não é processada, não responde a nenhuma acusação criminal. Maurício Guebara tampouco enfrenta consequências legais. O caso é arquivado oficialmente. Nos meses seguintes ao arquivamento, a família Guebara Fará deixa o México. Segundo reportagens da época, o casal e os filhos se mudam para os Estados Unidos. Fontes próximas à família dizem que a decisão foi motivada pelo escrutínio constante da mídia e da opinião pública mexicana. Érica Casimiro e Maria del Carmen Chavarria, as 2 funcionárias mais próximas de Paulette, nunca são formalmente protegidas pelo Estado. Sem emprego e sem acompanhamento jurídico, as 2 retornam ao anonimato. Nenhuma das 2 jamais recebeu o status de testemunha protegida. Anos depois do arquivamento, Lisete Fará Mendoza é vista em eventos sociais nos Estados Unidos. Fotos publicadas em redes sociais mostram a mulher em jantares e viagens. Não há registro de processo judicial em curso. Não há condenação. Em 2012, o Congresso mexicano aprova mudanças na legislação de proteção à infância. O caso Paulette é citado diretamente nos debates parlamentares como exemplo de falha sistêmica. As novas normas estabelecem protocolos obrigatórios para a investigação de mortes de crianças em ambiente doméstico.
Como uma menina de 4 anos pode desaparecer por 9 dias e ser encontrada morta em sua própria cama, uma cama que apareceu em múltiplas entrevistas de televisão, e ninguém ser responsabilizado. O caso Paulette não é apenas sobre uma criança morta. É sobre um sistema que protege os poderosos e abandona os mais vulneráveis. Lisete Farah nunca foi à prisão. Paulette nunca terá justiça. E no México, esse caso se tornou sinônimo de impunidade. Se você chegou até aqui, o caso Paulette importou para você também. Deixe nos comentários o que você acha que realmente aconteceu naquela mansão. Curta este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. E se inscreva no canal. Toda semana, um novo caso que o Brasil e o mundo precisam conhecer.